Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco dos 14 anos de tortura que eu passei na mão do meu abusador. Tudo começou quando eu tinha 12 anos, foi quando eu conheci o projeto dele, que a princípio só tinham algumas crianças, né? E o intuito desse projeto era treinar o filho dele, né? Então ele aproveitava que ele tinha um espaço e foi chegando crianças, né, pra treinar ali junto. E acabou que foi crescendo o número de crianças que iam chegando. E eu fui uma dessas crianças que cheguei também nesse tempo. E foi quando ele me viu, né? Ele me viu treinando. E foi quando ele teve a primeira conversa comigo, né? Ele viu ali, ele veio me conhecer, né, melhor. Ele viu que eu era bem dedicada no treino e ele quis conhecer a minha história melhor. Então, ele via que eu andava 1 hora até a academia e ele conheceu também minha mãe, minha família, né? Ele viu que era uma situação bem difícil, bem humilde, né? Sou filho de mãe solteira. E nesse tempo, a minha mãe nem casa tinha, né? A gente vivia numa situação bem precária. Muitas das vezes eu nem tinha o que comer, né? Eu chegava no treino sem ter o que comer. Então, ele chegou, conversou comigo, conversou com a minha mãe, né? E fez uma proposta, né, pra ela. Apresentou uma proposta de vida, assim, né? Falou que se eu continuasse me dedicando, que se eu continuasse treinando e fazendo tudo que ele falasse, né, obedecesse ele, eu ia ter um grande futuro, que eu ia ser uma grande campeã, ia poder mudar a história da minha família, né? Eu ia poder ajudar a minha mãe financeiramente. E eu ouvi aquilo, eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz, minha mãe também, né? Eu só vi ali uma coisa muito boa, né? Uma oportunidade de mudar realmente de vida. E minha mãe também, né? Ela acreditou por ver que aquilo ali era um ambiente familiar. Na época a esposa dele treinava, os filhos também. Então você nunca queria dizer que tinha algo de errado, né? Até que começaram os abusos, né? Até que começaram os abusos. E foi, ele dava tudo pra gente, né? Ele dava kimono, inscrição, conseguia patrocínios, todas essas coisas. E eu lembro que eu tinha até escola também, estudei em escola particular, né? Mesma escola que os filhos dele, conseguiu bolsa pra mim. Mas chegou o dia, né, que eu tive que pagar por tudo isso. Porque ele chegou pra mim e falou que não era de graça, que eu ia ter que pagar. E paguei da pior forma possível, né? Ele abusou de mim, né? Ele abusou de mim. E esses abusos continuaram, né? Esses abusos continuaram, né? Durante um bom tempo. E até que com meus 16 anos, né? Eu descobri que ele abusava de outras meninas também, né? Eu descobri porque não tinha como, era muita criança, era muita gente ali, então muita gente via muita coisa e tudo. Na minha cabeça eu achava que era só eu, né, que tava vivendo aquele inferno. Mas não era, outras também estavam vivendo, né? E meus 16 anos, ele meio que
deixou escapar alguma coisa dele lá com outra menina que ele tava abusando, né? Até que chegou até a esposa dele, outras pessoas já comentavam também. E nisso, ela viu também alguns registros dele comprando coisas pra mim, algo como comida ou kimono, alguma coisa assim, né? Então isso fez ela questionar também ali o porquê e tudo. E ele, né, arrumou um plano pra mim, né? E esse plano, ele me fez namorar um menino da academia, né? Contra a minha vontade. Esse era o plano, para disfarçar isso, né? Essa parte. Para a esposa dele não descobrir que eu também era abusada por ele. E acabou que teve uma situação com a outra menina, tudo. Acabou que esse primeiro projeto acabou, né? Depois o foco dele mudou, né? Que ia ser inteiramente pro filho dele, tudo. Ele resolveu fazer um projeto nos Estados Unidos. Ele reuniu alguns atletas ali também e fez a proposta para os atletas irem para os Estados Unidos, né? Queria fazer um novo projeto. Nisso eu já tava namorando com o menino e a gente entrou nesse projeto dele também, né? De mudar o país, tudo e começar um novo projeto. Acabou que teve alguns alunos que meu visto foi negado na época. Acabou que eu só fui para lutar o Mundial, né? Passei um tempo lá, depois voltei, né? E já quando eu voltei, eu já continuei em São Paulo. Como o visto do meu namorado não tinha sido aprovado, ele não tinha ido na primeira vez. Eu fui campeã mundial na faixa azul, voltei e já continuei morando com ele em São Paulo, né? Com o meu namorado. Na academia, abraçaram, que é a atual academia onde a gente tá hoje, onde eu tô hoje, né? Que abraçou a gente ali, né? E então a gente conseguiu ficar em São Paulo competindo, treinando. Mas ele nunca deixou de me controlar, né? Ele sempre teve ali Ele sempre mantinha contato comigo, né? Esses anos todos. Ele sempre me coagia, sempre me mandava mensagem, sempre me deixava ali... por eu já saber de quem ele era, de tudo que eu já tinha passado ali, né? Então ele já sabia que eu com certeza ia fazer tudo que ele queria, né? Então ele continuava com as mensagens, né? Mas esse período em que eu e esse meu ex-namorado estávamos em São Paulo, ele meio que parou pela distância, né? Não podia controlar de longe, então ele meio que parou de mandar mensagem. Aí até que veio a pandemia, né? Eu lembro que já no fim da pandemia, minha mãe estava muito doente. E eu fiquei o período da pandemia em São Paulo, mas depois eu fui para Manaus, né? E nessa minha ida para Manaus, ele ficou sabendo que eu ia, né? E eu lembro que eu nem cheguei a ver minha mãe, né? Eu cheguei em Manaus, já fui direto com ele, pra casa dele, pra treinar, pra tudo, pra ele fazer a mesma pressão psicológica de novo, né? Mesmo joguinho psicológico, falando que eu tinha que continuar em Manaus, que era pra treinar, pra me dedicar, que eu tava desperdiçando meu tempo, que eu tinha que ser uma campeã, que era pra me estar treinando, que era pra me confiar no trabalho dele, tudo. E nisso, me coagiu ali, fiquei em Manaus, né? Já não retornei mais pra São Paulo, né? Nessa minha ida pra Manaus, depois da pandemia. E nisso, depois de um tempo, o meu namorado voltou pra Manaus também, né? Voltou pra Manaus e lá ficamos, né? Lá ficamos até que, por conta dos resultados, tudo tava bem em ascensão a gente ali, né? E foi quando ele abriu uma nova unidade em São Paulo, né? Jundiaí.
Aí ele chegou a selecionar ali os melhores atletas pra Jundiaí. E nisso eu, o meu namorado, a gente foi também, né? Que eram os melhores atletas que ele tinha. E nisso veio 2023, né? Veio a situação do doping, né? Até antes do doping tava tudo bem, tava todo mundo campeão, tava toda coisa, tudo lindo. Quando veio a situação do doping, ele mudou, assim, ele se transformou, né? Mudou. E aquilo indignou muito os meninos, né? Aquilo indignou muito o meu ex, porque ele parou meio de treinar a gente, né? E só focou no doping. E a gente tava ali, tudo. A gente tava ali, né, treinando pra começar a temporada. E ele não tava nem aí. Então a gente fez toda a temporada sem ele, praticamente, né? Ele apareceu no Mundial, mas foi horrível também. Só foi pra humilhar a gente, enfim, mais pra atrapalhar do que pra ajudar. E foi depois desse Mundial que meu ex se revoltou de vez, né? E chegou e foi confrontar ele. Foi confrontar ele pra... Aí ele pegou e xingou meu ex, tudo, né? Foi quando meu ex... Ele expulsou, né? Expulsou meio que ele, falou que não queria mais treinar ele. Foi quando ele falou, tudo bem, vamos sair da academia. Aí foi quando meu ex decidiu sair da academia e eu automaticamente saí junto com ele, né? E nessa nossa saída, né, ele quis punir a gente também, né? Nesse tempo a gente tinha uma equipe de patrocinadores e ele foi falando com cada um pra esses patrocinadores desligarem a gente, né, das marcas e tudo. Nesse tempo tinha kimono, tinha psicólogo. E ele foi falando ali. Eu lembro que o patrocinador de kimono largou a gente, psicólogo, entre outros lá. Mas enfim, seguimos, né? Seguimos com a decisão. Mas mesmo assim, né? Meu ex nunca soube de nada. Ele mandava pra mim no meu privado, né? Ele me pediu pra separar. Falou pra deixar o menino pra lá, pra ele continuar, né, me treinando. Que ele ia se... Fazia as mesmas conversinhas de sempre, né? Que ia ser uma grande campeã, que ia pra eu continuar, que ele ia me empresariar, que tudo. Que era pra me continuar ali com ele. Só que eu falei que não, né? Falei que não, que aquilo não fazia sentido. Uma vez que eu já tava com o cara, eu não podia abandonar ele. E eu não ia fazer aquilo. Ele continuou me mandando várias mensagens. Aquilo era torturador. E até que pegou, ele parou, né? Como eu parei de responder ele parou de me mandar mensagem. Mas vez ou outra ele mandava. Até que eu separei, né? Do cara. Separei. E ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo da separação. E ele tornou a me mandar mensagem. Falando que já sabia que isso ia acontecer, que ele tinha me avisado, que era pra me ter ficado na academia e tudo. E me pedindo pra voltar, né? Me convidando a voltar pra academia. Que era o lugar de onde eu nunca devia ter saído. Só que a partir daí eu parei de responder ele, né? Parei. Com medo mesmo, eu parei de responder. Parei. Até que ano passado, no final do ano passado, em novembro, ele me mandou mensagem. Querendo me encontrar no campeonato, né? Falando que ia querer me encontrar num lugar separado e tudo. Aí eu até falei que eu ia estar no campeonato, que se ele quisesse ele podia falar comigo no campeonato, né? Mas eu lembro que eu tive que me esconder desse campeonato. Foi no Mundial no Gui do ano passado que eu lutei.
Tive que me esconder pra ele não ver. Depois ele tornou me mandar mensagem, ele falou, você resolveu não falar comigo, né? Mas tudo bem. Aí eu não respondi mais, né? Aquilo me fazia muito mal. E esse ano ele tornou me mandar mensagem no dia do meu aniversário, dia 9 de fevereiro. Ele me mandou mensagem com uma foto minha criança, falando, me desculpa pelos meus erros do passado, me desculpa por eu não ter sido o pai que você deveria ter tido, né? E aquilo foi horrível, no dia do meu aniversário foi horrível ter que ouvir isso, né? Me veio vários gatilhos, me voltava várias cenas e tudo. Então isso foi horrível pra mim. E desde aí ele continuou me mandando mensagem, né, falando que me fazendo propostas, que ia me dar uma academia e tudo, me fazer ser campeã das grandes competições e tudo, nananã. Sempre essa ladainha. E eu parei de responder ele, né? Eu só lia a mensagem e não respondia. Me deu, acho que um pânico, assim, me deu um pânico, eu não consegui nem mais responder ele, né? E até esses dias ele tava curtindo minhas coisas, né? Até o último domingo antes dele ser preso, ele ainda curtia as minhas coisas. Por isso que eu falo pra vocês que são 14 anos de tortura. De tortura mental, física, né? Ele já chegou a me bater. Fora as palavras horríveis que ele falava pra mim, né? Nesse último mundial que a gente lutou, e eu fiquei com o terceiro lugar, né? Ele humilhava cada um de uma forma diferente. Eu lembro que ele falou pra mim que já era pra me desistir do jiu-jitsu, que era pra me procurar fazer outra coisa, que aquilo não era mais pra mim, né? Que já era pra me tratar de ter meus filhos e que eu não ia chegar mais. E entre todas essas humilhações, todas essas palavras horríveis, né? Teve muita coisa. Eu tô resumindo aqui pra vocês, né? Não tem como eu botar 14 anos em um vídeo. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Tô fazendo por mim. Eu tô fazendo esse vídeo pela minha irmã. Ele abusou da minha irmã também. Ele estuprou ela também, assim como ele fez comigo. Eu tô fazendo também esse vídeo pra encorajar outras meninas também a denunciarem, né? Eu quero dizer pra vocês que eu sinto a dor de vocês, né? Que eu passei também por isso. Eu sinto a dor da minha irmã. Foi horrível ter que ouvir o depoimento dela, né? Acho que pra ela também foi horrível ter que ouvir o meu. E quanto mais eu vejo os depoimentos, mais isso me indigna. Mais eu sinto a dor delas, das meninas, né? Eu não sei de todas, mas eu tô fazendo esse vídeo pra que chegue principalmente as outras vítimas que ainda não denunciaram. Então, quero falar pra vocês que eu já fiz a minha denúncia, minha irmã também. Quero encorajar vocês a fazer. E eu tava com muito medo, né? Foram 14 anos, quero falar pra vocês que foram 14 anos de muito medo. E dizer pra vocês que esse medo acabou. Esse medo acabou. A partir do momento em que eu botei o meu Deus acima desse medo. Eu tava com muito medo, mas eu falei, como que esse medo pode ser maior que o meu Deus? Esse medo não é maior que o meu Deus. Então, ele tá aqui me fortalecendo. Ele tá aqui me fortalecendo. E eu só desejo que ele fortaleça vocês também. Eu desejo que o Espírito Santo possa estar com vocês, encorajando vocês a fazerem a denúncia. Fazer essa denúncia. Ok? E para que a justiça seja feita. Entendeu? Eu tô